Muito boa noite, internautas do BNews, começando mais você que está nos assistindo aí de casa, do seu trabalho, onde quer que esteja, seja muito bem-vindo ao nosso BNews Entrevista em Casa. Você que é amante aí dos reality shows, que gosta de assistir o Big Brother, a gente está fazendo aí uma série de entrevistas essa semana com ex-BBBs baianos, isso mesmo, baianos que participaram do Big Brother. E hoje quem estreia aqui na nossa live, na nossa rodada de entrevistas aqui do BNews é a Elane Chaves. Lembra dela? É a baiana que participou do BBB 3, inclusive foi a vice-campeã do BBB 3, que foi vencido pelo Domini lá em 2003. Isso aí já fazem quase 20 anos. E a Elane vai bater um papo aqui comigo, bater um papo com a gente. Você que está nos assistindo, deixe sua pergunta para a Elane. Você que gosta, tem alguma curiosidade sobre o Big Brother, deixa aí que ela vai responder tudo. A gente vai saber também o que ela fez com o prêmio. Na época da Elane, o segundo lugar ficava com 30 mil reais e foi o prêmio que ela ganhou. Ela ganhou um prêmio de 30 mil reais e um carro, né? Vamos perguntar a ela o que foi que ela fez com esse prêmio, o que foi que ela fez com o carro, o que foi que ela fez com o dinheiro. E você, como eu já falei, pode participar deixando sua pergunta aí, o seu comentário, que já já eu vou ler aqui durante a live. Deixa eu só ver se a Elane já está aqui. Olá, Elane! Boa noite! Tudo bem? Oi, Diego, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui na live, todos os telespectadores do Bocão News. É um prazer ter sido convidada para estar aqui abrindo essa série de lives para falar um pouquinho do BBB e também da minha experiência após BBB. Um beijo. Pronto, deixa eu só fixar o comentário aqui. Foi, agora sim. Bem, Elane, queria primeiramente te agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite e participar da nossa live. Muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para a gente bater esse papo. Eu estava falando aqui, muita gente não deve lembrar, porque faz muito tempo, né, Elane? 2003, quase 20 anos aí já se passaram, né, quando você entrou no Big Brother Brasil, lá na edição de 2003, terceira edição, era tudo muito novo ainda, né? Já tinha tido outras edições, 2 edições, mas ainda tinha aquele gostinho de novidade. A gente já vai falar sobre isso, Elane, sobre como foi que você entrou, como foi que a Elane foi parar no Big Brother Brasil. Mas antes, deixa eu só dar um recado aqui para os nossos seguidores. Você que quer participar, deixe o seu recadinho aí no nosso campo de comentário, deixe sua pergunta para a Elane ou seu comentário, que já já eu transmito aqui para ela. Bem, Elane, como eu estava, tem gente falando aí, inclusive, que nem era nascido na época, o comentário aqui do Gleice. Pois é, Elane, para quem não sabe, né, para o Gleice e outras pessoas aí que não sabem, me diga uma coisa, a Elane Chaves participou da terceira edição do Big Brother, não é isso? Isso. Quando eu participei em 2003, era a terceira edição, mas só tinham 2 anos que tinha começado o BBB, porque em 2002, o BBB 1 e o 2 foram no mesmo ano. Então, quem está dizendo aí assim, eu nem era nascido, realmente, eu tinha 18 anos apenas quando eu participei. Então, eu fui a participante mais jovem em idade cronológica, né? E para mim foi, assim, incrível, um divisor de águas. Principalmente da minha realidade em que eu vivia, né? Então, assim, foi bem interessante. Sim. E quem tá aí, não era nascido, não se importe. Eu não me sinto velha por isso, não. Realmente foi uma experiência de vida que foi o divisor para mim. Pois é, Elane, para quem não sabe, como foi que a Elane foi parar no Big Brother Brasil? Conta pra gente como foi que você foi parar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Pronto, Diego. Para quem não me conhecia, para quem não assistiu, realmente, as pessoas com menos de 30 anos, menos de 20, não assistiu mesmo. As com menos de 30 anos é mais difícil também ter assistido, porque era um programa mais para adulto, né? Era tarde, então, assim, as crianças normalmente não assistiam, só se tivesse alguém conhecido lá. Como é que eu entrei? Meu irmão sempre se inscreveu no 1 e no 2. E eu ainda era menor de idade, e eu brincava muito com meu irmão, Alex, né? Que quando eu fosse maior de idade, eu ia me inscrever. Aí no BBB 3 ele disse, então vamos te inscrever. Você se inscreve e eu também me inscrevo. E aí foi assim, eu morava ainda, para quem não me conhece, eu morava em uma comunidade da zona rural de Itanhaém, lá na divisa com Minas. Era uma comunidade extremamente simples, não tinha energia elétrica. A gente vivia mesmo de agricultura de subsistência.
Era uma comunidade que tinham 8 famílias que moravam mesmo que viviam em comunidade mesmo, e viviam em comum. Quando tinha que fazer farinha, alguém fazer farinha, a gente juntava para raspar a mandioca. Quando ia pilar o café, a gente juntava na casa para tomar café. Então, assim, era realmente uma vida muito simples. E a gente se inscreveu e, para minha surpresa, eu fui escolhida. Eu acho até que eu fui escolhida por esse perfil mais simples, entendeu? Naquela época, ainda não tinha esse apelo tão grande que tem hoje, né? Pelo padrão, a mulher padrão, o homem padrão. Então, naquela época, eles buscavam realmente a miscigenação, né? O diferente, a mistura. Então, eu dei muita sorte de ter me inscrito no BBB certo na hora certa. Que eu creio que hoje, por exemplo, eu não encaixo no padrão do BBB de hoje. Entendeu? Então, os últimos BBBs, eles têm um padrão, né? De pessoa que eles queiram lá dentro. Então, acabou que meu irmão me inscreveu, nós nos inscrevemos, né? Foi um vídeo muito caseiro, meu irmão fez, muito caseiro mesmo. Enviamos e eu tive a sorte de entrar. Foi bem interessante. Eu tinha só 18 anos, meu irmão assinou por mim, porque naquela época, em 2003, a maioridade era com 21, né? Então, assim, eu tinha que ter um adulto responsável por mim, um maior de idade, né? Mas foi bem interessante. E o BBB 3, né, para quem não se lembra, foi um BBB épico, né? Como a gente já falou, foi um dos primeiros, né? Obviamente foi o terceiro, né? Foi um dos primeiros programas e deu muito o que falar, repercutiu muito na época as redes sociais. Na verdade, acho que nem existia, né, Elaine? Ou tinha, como era? Você lembra naquele período lá em 2003, como era essa questão da internet? Instagram não existia, eu sei que não tinha Instagram naquela época, né? Mas como era a relação à internet naquela época? Ô, Diego, é muito interessante essa pergunta sua, porque assim, hoje em dia, você vê, por exemplo, o boom da Juliette, né? Porque as redes sociais estão aí hoje em dia, elas são vivas demais, elas são muito rápidas. Na nossa época, no meu BBB 3, era e-mail praticamente. Não tinha, se eu não me engano, tinha Orkut, mas não era aquela coisa, não tinha nem Facebook. Então, assim, pra gente fazer dinheiro com a fama do BBB era difícil. Hoje em dia era muito mais fácil, né? Então, sim, assim, não tinha... Por um lado, foi ruim, porque não tinha como a gente capitalizar a fama tão fácil como hoje é. Mas, por outro lado, também foi bom, porque a gente também não sofria hates como os outros de hoje sofrem, entendeu? Não sofríamos o cancelamento como os outros de hoje sofrem. A gente, por exemplo, articulava o jogo, articulava um voto, articulava isso ou outro. Todo mundo entendia que era do jogo. Tinha aquela sofrência, um falava mal aqui, mandava um e-mail falando mal ali, mas não tinha a potência que é hoje, entendeu? Essa negatividade que é hoje, não tinha essa maximização. Então, tem essas duas vertentes. O lado ruim de a gente não conseguir capitalizar a fama momentânea, porque o BBB é uma fama momentânea, e tem o lado bom também que a gente não sofreu o hate, entendeu? Esse cancelamento que hoje em dia virou moda. Exatamente, famoso cancelamento, inclusive essa edição aí, essa edição que está passando no momento, né, a gente pode dizer que é recorde de cancelamento, né, diversos participantes cancelados nas redes sociais. A gente tem aí, como exemplo, a Carol Conká, o Projota, o Nego Di, a própria ViPub, né, que foi eliminada ontem, com mais de 96% dos votos, rejeição, é uma das maiores rejeições de toda a história do programa, ou seja, muita coisa mudou de 2003 para cá. Voltando lá para 2003, Elaine, o que é que você se recorda da sua participação? Quem não se lembra, né, Elaine, como eu já falei, ela foi vice-campeã do Big Brother 3, o Domini foi campeão, né, na época. Como era, você lembra como eram as alianças da Elaine? Você falou aí de articular votos. O que é que você consegue lembrar daquela época, Elaine, em relação a alianças no jogo, na sua participação em si? Queria que você falasse também, relembrasse, a Elaine foi líder, ganhou alguma prova do líder na época? Quantas provas você ganhou? Conta pra gente aí, mata essa curiosidade. Muito interessante essa pergunta sua, porque assim, eu sou fã do Big Brother. Tem muita gente que diz assim, não é porque eu participei, não. Por exemplo, meu marido gosta muito. A minha filha de 10 anos, Valentina, assiste algumas partes comigo, que a gente grava e assiste no outro dia, que eu não sou de dormir muito tarde. Mas a gente fala que é muito diferente do agora para o nosso. No meu BBB, por exemplo, foi quando começou a prova do anjo. Minha vontade maior era ganhar a prova do anjo. Eu não ganhei nenhuma, porque eu tinha vontade de receber o que minha família ia mandar.
Por fim, quando eu saí, o que eles mandaram, eu tinha se perdido pela Globo e eu não consegui resgatar, por exemplo. Mas ganhei sim. Eu lembro a primeira prova do líder, que era uma prova do Ninho. Não sei se tem gente aqui da minha idade que vai lembrar disso aí. Estávamos eu e Paulo, a gente subia em uma estrutura que a Globo montou e ficávamos em um ninho. E lá dentro tinham alguns envelopes e você escolheria. E um dos envelopes poderia ser o líder e outro tinha dinheiro. Aí a gente escolheu, Paulo ficou com um e eu com outro, e no meu era o líder. E no outro, no dele, era o dinheiro. Aí nesse primeiro, eu indiquei, não me lembro quem, mas acabou que o Paulo foi pro paredão, não por indicação minha, porque eu adoro ele. Eu perdi contato, mas gosto dele muito até hoje. E ele acabou indo pro paredão e saiu na primeira semana. Mas seria um grande jogador. Mas assim, o azar de quem vai na primeira semana é esse. O público ainda não conhece. Então, ir na primeira semana para o paredão é péssimo, porque o público não te conhece, então vai eliminando meio que por osmose, né? Então, assim, ganhei prova do líder, se eu não me engano, 4 provas do líder. E só fui pro paredão, eu fui pro paredão 4 vezes, e só foi nas últimas semanas. Aí eu fui o primeiro paredão com a Vivi, não, com o Harry, ele saiu, depois fui com a Vivi eu fui com o Jean Massumi, que é meu amigo até hoje, a gente se fala muito pelas redes sociais até hoje. E o Jean Massumi escolheu ir para o paredão comigo, na verdade. Ele tinha o direito de escolher, porque estava lá mais pro finalzinho, né? E acabou saindo. Depois com a Vivi acabou saindo. E por final, eu com o Domini e perdi por pouquíssima porcentagem. Então, assim, eu me considero muito vitoriosa, porque ser uma menina que saiu de uma comunidade rural, sem energia, sem nada, e chegar lá num BBB e ficar em segundo lugar. Então, assim, pra mim, eu sempre fui muito positiva. Eu nunca fiquei triste por não ter ganho. Eu tinha muitas pessoas ficavam muito tristes por eu ter perdido. Mas a minha oportunidade de estar lá e o que eu fui buscar lá, eu consegui, mesmo sendo segundo lugar. Então, eu sempre fui muito positiva com a minha participação. Pois é, a gente já vai falar sobre o prêmio, né? Na época, nem se compara, né, Lani, ao prêmio que é o prêmio de hoje. Você ganhou 30 mil reais na época, a gente já vai falar sobre isso, falar o que foi que você fez com esse prêmio. Mas você que chegou agora aqui na nossa live, o BNews Entrevista, promovendo aí uma rodada de lives durante essa semana, reta final do BBB, e a gente está entrevistando ex-Big Brothers, ex-BBBs baianos. E é o caso da Elane, que foi vice-campeã do Big Brother Brasil 3. Bem, Elane, agora voltando, eu falei em relação à VTube, né, em relação ao Big Brother de hoje, né, que está passando atualmente, né, onde é recorde de cancelamento, muitas pessoas apontando erros ali dos participantes. E na sua época, assim, você lembra com quem foi que a Elane mais se aliou dentro do programa na época? Como era votar? Eles falam muito, né, que estar lá dentro é muito difícil, é muito diferente do que estar aqui fora. E eu acho que você, como você já participou, você tem esse olhar diferente, você entende o que de fato eles querem dizer quando eles falam isso, né? Que é muito diferente estar lá dentro, que o jogo é diferente, você está ali dentro confinada. Como era para você? Era difícil votar? Como foi chegando mais perto do jogo? Acredito que seja mais difícil votar em pessoas mais próximas. E quem foram os aliados da Elane lá dentro? É muito interessante, Diego, porque assim, a gente comenta muito aqui em casa que no meu BBB não tinha essa cobrança que nesse tem, por exemplo, de você ficar se explicando por que votou em fulano. Não tinha essa coisa assim, eu votei em Diego. A Diego vem, por que você votou em mim? Não tinha isso no nosso BBB, todo mundo entendia, é um jogo, vamos votar. Depois vai todo mundo pra piscina, vai todo mundo inventar música para a saída de quem for sair. Então, assim, no nosso era tão leve que a gente se votava e depois ia articular qual música cantaríamos para quem fosse eliminado. Então, assim, a gente articulava, por exemplo, a votação no Domini e na Sabrina, porque era uma jogada de achar que era preciso separar o casal. Coisa de BBB. Sim. Não era por maldade, não era por nada, porque achava que devia separar o casal, porque o casal era forte. E depois que a gente se votava, se organizava, votava todo mundo ia pra piscina, ia fazer comida, ia dividir a comida, ia brincar, ia conversar de qual música ia cantar, Goma de Mexerica, Não Saia Daí, que era uma música que a gente cantava sempre. Tinha uma leveza muito grande na nossa época. A gente se divertia no Big Brother, a gente aproveitava a casa, aproveitava os momentos, entendeu? Esse de agora, eu acho assim, muito esse peso do jogo muito grande. Eles cobram o tempo inteiro por que votou, mas por que votou, mas por que votou.
Então, assim, eu acho que eles ficam muito sensibilizados. Eu acho que o medo do cancelamento é tão grande que tudo tem que ser explicado. Por que votou? Mas prometi. Não tem por que prometer não votar, porque não tem como fugir, entendeu? Sim, Quando você me claro. pergunta assim, quem eram os seus aliados? Meus maiores aliados no BBB foram a Viviane, que foi... Eu perdi o contato com ela, que naquela época não tinha essa facilidade da... Se perdesse o número de telefone, não tinha essa coisa da portabilidade, né? Então, assim, ela Sim. não tem rede social, eu não entendo por que até hoje, eu não sei por que ela não tem rede social. E acabou que a gente se perdeu o contato, mas ela era muito amiga minha. A gente fez uma parceria muito grande lá dentro. Não de não se votar, e realmente a gente não se votou, não teve necessidade de se votar. Mas porque realmente a gente se combinava muito, entendeu? Era muito interessante. E com o Jean Massumi também eu tive uma parceria muito grande, entendeu? Porque a gente conversava muito, ele era uma pessoa que era muito aberta à conversa. E, na verdade, lá todo mundo se dava muito bem. Quem dava muito menos bem comigo e com o Vivi era o Harry, não sei se todo mundo lembra. Eu não lembro nem qual foi a semana que o Harry saiu, porque eu era muito, muito falante, muito cantarola. Eu cantarolava o tempo inteiro, e isso incomodava demais o Harry. Então, assim, Pois é, eu ia te perguntar isso, se a Elaine se envolveu lá em alguma confusão, alguma treta, teve algum bafafá lá envolvendo a Elaine? Não, é isso que eu estou tentando te dizer. Na nossa época não tinha essa coisa de brigar de frente a frente. O Harry se incomodava, mas ele nunca vinha falar, ele não vinha bater de frente. Ah, baiana, para com essa agonia, você tá enchendo meu saco. Não, ele falava lá, depois que eu fui sair, é que eu fui saber que Harry não gostava, na verdade. Então, assim, não tinha esse peso que tem o de hoje, entendeu? Não tinha essas tretas todas. Eram muito Uhum. poucas as tretas, a gente realmente aproveitava. Por exemplo, o Dominic, que ficou comigo do início ao fim. A gente, sabe, ele sabia que a gente se votava, que ele votava e eu votava nele, todo mundo se votava. Mas nas festas a gente tava se divertindo o tempo inteiro, entendeu? Assim, eu e ele éramos os únicos que não bebíamos. Então a produção sempre mandava alguma coisa pra gente. Então a gente tava sempre se divertindo, ele conversando comigo, perguntando. Essa semana mesmo, uma pessoa falando comigo no Instagram, eu lembro. Você era grudada com o Domini. Grudada no sentido de realmente ter essa parceria, mesmo que se votava, mas tinha essa conversa, essa abertura, entendeu? Então, assim, o meu BBB foi muito leve. Eu era uma menina, assim, da roça mesmo, sem cultura refinada, como a maioria que estava lá, né? Tinha gente lá. Domini, por exemplo, era assessor parlamentar, apesar de ter todo um sotaque goiano e tal, mas era assessor parlamentar, então, querendo ou não, tinha uma cultura maior. Tínhamos Miss Brasil, tínhamos Sabrina, que já era uma pessoa que estava na Globo, que já tinha feito contos e novelas e várias outras. Tinha o Jean, que era massoterapeuta, então, querendo ou não, já tinha um conhecimento de mundo muito maior. Tinha vários outros participantes que tinham um conhecimento muito maior. Tinha a Vivi, que era advogada. Aí chega a Elane, que era uma menina de 18 anos, da roça, filha de agricultores, entendeu? Então, assim, só tinha o segundo grau. E é super bem recebida. Eu não sofri em nenhum momento nenhum tipo de preconceito. Por exemplo, Juliette sofreu no início. Sim, Eu não bastante. sofri nada disso. Eu não sofri nada disso. Então, assim, eu não posso dizer assim, eu fui a coitada do BBB, a nordestina que fui pra lá, da roça e fui... Não tive isso. Então, assim, eu fui extremamente acolhida por todos eles. Mesmo o Harry, que tinha esse problema lá com minha cantoria, com a cantoria de Vivi, com a nossa alegria excessiva, nunca foi para falar para mim, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata pela edição que eu participei por isso. Porque eu acho que para uma menina de 18 anos, se entrasse no BBB e fosse realmente escanteada, excluída e tudo mais, seria muito pesado, entendeu? E para mim foi assim, eu digo que para mim foram 2 meses, 3 meses de férias. Porque eu tinha uma vida muito simples e não tinha essa coisa de férias. Quando eu tinha férias, era simplesmente eu não estar estudando. Mas eu estaria em casa cuidando de tudo, da horta, da casa, de tudo. Ou seja, você aproveitou bastante, né, esse período em que você ficou confinada. Agora, Elane, me tira uma dúvida, uma curiosidade minha, que acredito que é de muitos. Durante todo esse período, acredito que deve ter mudado muito com o processo seletivo para entrar. Na sua época, você falou que você gravou um vídeo e mandou. Na sua época já tinha essa famosa, como eles chamam hoje, da cadeira elétrica. Como era, Elane, assim, se você conseguisse resumir assim, o passo a passo? O vídeo da Elane foi aprovado, eles entraram em contato com você, e aí, a partir daí, o que é que acontece? A cadeira elétrica, quando eles falam, é aquele momento que a gente vai fazer a entrevista com vários jornalistas de Boninho, não é isso? Isso. Tinha, nessa época, ainda na minha época já tinha isso aí. Na minha época foi assim, eu me inscrevi,
enviei um vídeo de 5 minutos, que na época ainda era 5 minutos. Mas dizem, eu não sei se é verdade, que eles só assistem os primeiros 30 segundos de todos os vídeos. Então, os que eles acham interessante, os 30 primeiros segundos, eles separam. Aí depois eles vão de novo fazendo a peneira. Eu acho que tem muita lógica, porque são milhares de inscritos, não tem como assistir 5 minutos de milhares, né? Então, assim, eu montei o meu vídeo, aí eles me ligaram, depois de algum tempo, eu achei até que não tinha sido escolhida. Eu estava dando aula, que eu já dava aula com 18 anos, eu estava lá na minha escola da zona rural, e aí chegou um motoboy. Sua cunhada disse que você fosse para Itaim, que a Globo te ligou. Primeiro eu achei que era ela me brincando comigo, mas por fim realmente era verdade. Quando eu fui, que eu retornei no número que tinham deixado, aí a pessoa disse, olha, a gente interessou pelo seu perfil, queríamos marcar para você vir para o Rio para uma entrevista. Não é nada certo ainda, você só vem para entrevista. E aí já estavam com essa passagem comprada, imagina, uma menina que nunca tinha saído sozinha para lugar nenhum, simplesmente ter que se descabelar de lá do interior da Bahia para o Rio de Janeiro sozinha. Eu disse, eu posso levar alguém? Ela disse, não, só você. A passagem é tal, do voo de Porto Seguro, de tal horário. E é para tal aeroporto. Vai ter uma pessoa te esperando. E aí eu me organizei e fui. Quando eu chego no Rio, estava chovendo demais, então meu avião não pousou no aeroporto que estava previsto para pousar. Ele, na verdade, aquaplanou e de novo arremeteu. Nesse de arremeter, aí o comandante diz, a gente vai ter que fazer uma volta e pousar no aeroporto tal, que era no outro que não estava a equipe me esperando. E aí você entra em pânico, né? Imagina, você vai chegar no aeroporto que não tem ninguém te esperando. Não tinha celular para mim. Eu não tinha celular naquela época. O celular naquela época ainda estava no começo, né? Em 2003. E aí, mas eu tinha um número, né, da pessoa, da produtora responsável. E quando eu era da roça, mas eu era bem articulada. E aí, quando eu chego lá, aí eu cheguei no orelhão, liguei. Aí eu falei com ela, fulana, a gente não pousou no aeroporto Galeão, se não me engano. Ele nos trouxe para Cumbica. Aí ela disse, Elane, não saia do aeroporto, fica onde você está. A pessoa vai sair do aeroporto que está te esperando e vai para lá. Imagina, Rio de Janeiro chovendo, quanto trânsito não é. Então eu fiquei esperando muito tempo. Aí depois de algum tempo, aí ela falou, vai perto de onde você saiu mesmo, para o desembarque, né? Quando eu estava indo para lá, ia realmente uma pessoa com uma plaquinha, senhorita Elane Chaves, e aí eu fui pro hotel. Pelo que eles tinham me dito, a minha entrevista seria no outro dia, daria tempo de descansar, jantar e tudo mais. Aí eu cheguei no hotel, ela me recebeu, essa mesma menina que sempre falou comigo, e disse, olha, você toma seu banho, pode pedir o seu jantar aqui, o cardápio está aqui, você pode pedir até tantos reais de comida, eu tinha tipo 50 reais, naquela época 50 reais era muita coisa, então você poderia pedir caviar, um monte de outras coisas. Então, assim, para mim era umas férias já começando, né? Quando eu pedi a comida que eu estava esperando, toca a campainha. Eu achei que era comida. Quando eu abri, na verdade, já era um produtor me buscando. Ele disse, vem aqui, sua entrevista é agora. Eu disse, não, fulana me disse que minha entrevista é ela. Ele disse, não, sua entrevista é agora. E aí quando começa essa tal dessa cadeira elétrica, né? E aí te levam, você imagina, na verdade, que só vai se entrevistar o Boninho, né? Mas quando abrem, na minha época, né? Quando abrem a porta, tem dezenas de repórteres. É uma mesa muito comprida, dezenas de repórteres. Você senta o Boninho lá no final. Ele coloca, tipo, 3 palavras que você não pode falar durante a entrevista. Então, você tem que ter muito policiamento. Você não pode responder aquelas 3 palavras. São, tipo, 3 palavras que o psicólogo escolhe para você não fugir das perguntas, né? Então, assim, você não pode fugir das perguntas. Se você usar aquelas palavras, você pode realmente dar um jeitinho de fugir. E aí começa a sabatina, né? Então aí começaram todos me perguntou tudo que você imaginar. Então assim, se você titubeasse e falasse coisa que você falou no seu vídeo e que não era verdade, então você acaba sendo eliminado, né? Aí terminando essa entrevista, eles disseram, amanhã seu voo é de manhã, então você pode descansar e tal, amanhã o transporte passa para te pegar, o motorista. Só que quando eu estava dormindo já quase, eu toco o interfone novamente. Quando eu atendo, é a produtora de novo. Ô, Elane, seu voo não é mais amanhã, então amanhã você vai fazer os exames. Mas ainda não é certo que você vai entrar. Só que aí, nesse momento eu já sabia que eu ia entrar. A Globo nunca iria investir tanto, né? Não iria me levar para lá, fazer exames e tudo mais, se não fosse.
Mas inocência minha, que muitas pessoas fazem os exames e são eliminados. Agora mesmo, no limite, a Sol foi eliminada mesmo depois de fazer os exames. Foi, eu vi. Então, assim, aí eu acabei fazendo os exames e voltei para cá, para o meu interior. Mais ou menos uns 15 dias depois, eles me ligaram novamente. Elane, nós estamos mandando uma equipe aí, que foi a equipe, na verdade, da TV Santa Cruz e uma produtora do Rio, para verificarmos as suas informações. Imagina, se era verídico, né? Então, eles queriam filmar a minha comunidade, filmar a galera da minha escola, meus alunos. Eles queriam realmente ver se tudo que eu falava era aquilo mesmo. E aí, foi como a gente se organizou. E aí, eles disseram, não pode ter ninguém na sua casa. Porque ninguém pode saber que você vai entrar. E aí, menino, eu tava com muita gente da minha família de Minas Gerais na minha casa. Tipo, 11 pessoas. Onde esconde? Aí eu tive que falar pra minha família. Pra esconder esse povo todo. Aí eu não tinha falado pra eles. Aí eu tive que falar, abre o jogo e dizer, olha, eu estou participando da seleção do BBB, eu preciso que vocês vão pra cidade, vá pra lá, assuma e só volte depois. Aí eles, primeiro a Globo fez a primeira matéria comigo na casa do meu irmão em Itaim, que eles precisavam de um lugar que tivesse energia para gravar minha reação de receber o vídeo do Bial, falando que eu estava dentro do BBB, né? E aí depois a gente subiu para minha comunidade rural, que era na zona rural e estrada de chão. Aí a gente foi numa van e eu tava subindo e minha família toda, os 11 que estavam de Minas lá, tava na saída da cidade, tudo assim, esperando, passando, porque eles sabiam que eu ia passar lá. Então, assim, ninguém sabia que era minha família, mas eu tava vendo que era minha família, né? Então eu tive que abrir o jogo pra eles, porque eu não tinha como tirar eles da minha casa. E se eles ficassem lá, eu ia ser eliminada, né? E aí a gente foi, eles filmaram e viram que era tudo verdade, tudo que eu falei, e acabei entrando. E foi essa saga toda pra entrar. E deu no que deu, né? Foi a vice-campeã da terceira edição. Por falar nisso, Elane, eu falei agora há pouco do prêmio, né? Foi 30 mil reais, não foi isso que você recebeu, mais um carro, né? Você já deve ter respondido isso diversas vezes aí durante todo esse período. O que foi que a Elane fez com esse valor, Elane? Qual foi o investimento que você fez? Mas eu sou muito orgulhosa de responder essa pergunta, Diego, porque assim, um dos meus maiores objetivos de entrar no BBB era comprar um sítio para os meus pais. Porque assim, desde que eu me entendia por gente, a gente morava de favor. Eu cresci numa comunidade que é da Igreja Católica, a Igreja Católica da minha região lá. Um senhor fazendeiro riquíssimo, latifundiário, doou para a Igreja Católica alguns alqueires de terra, e no documento ele disse, não é para vender, é para colocar pessoas que não têm onde morar para morar e cultivar. Então assim, eu cresci nessa comunidade, é favor, né? Então assim, não era da gente. Então, um dos meus maiores sonhos era dar para meus pais um sítio que seria deles. E um dos outros objetivos de entrar no Big Brother seria conseguir bolsas para estudar. Porque, como eu disse no início, minha família é muito pobre, então não teria como eu fazer faculdade, né? E agora, hoje em dia, é muito fácil a gente estudar. Hoje em dia, se você se esforça, você tem inúmeras formas de estudar sem dinheiro. Você tem financiamento, você tem bolsa ProUni, tem vários outros benefícios do governo federal, né? Na minha época não tinha essas coisas, então eu estava começando ainda. Então um dos meus maiores objetivos era esse, entrar, conseguir bolsa de uma faculdade e tal, e fazer meu curso de letras ou pedagogia. Quando eu entrei e tal, no segundo lugar que eu fiquei, eu ganhei 30 mil reais. E uma das provas de líder, que era uma prova dos colchões de um patrocinador, aí debaixo do colchão que eu escolhi tinha 5 mil reais. 5 mil reais em 2003 é muito dinheiro. Então, sim, assim, claro. Aí eu ganhei, digamos, 35 mil reais e um carro, uma picape estrada. Uma picape estrada naquela época também valia muito dinheiro. Agora, se eu não me engano, 38 mil reais, 40 mil reais. E aí, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi dizer ao meu pai, procure o sítio e tá aqui o dinheiro. Eu peguei todo o meu dinheiro, os 35 mil reais, e dei todo pro meu pai. Então eu disse a ele, procure o sítio onde o senhor quiser, mais manhinha, onde vocês acharem que é legal para envelhecer, para morar, que a gente vai comprar. E aí ele foi em busca e encontramos o sítio, que é o sítio que eles moram hoje, super confortável. Eles moram até hoje no sítio. Até hoje. Eles moram nesse sítio, lá super confortável. Lá em Itaim. Na verdade, é na divisa exatamente entre Medeiros Neto e Itaim.
é super confortável, tem energia elétrica, tem acesso à internet. Eu fiquei 50 dias lá com a minha filha estudando online tranquilamente, eu estudando, trabalhando. Então, assim, por isso que eu te disse que eu sou muito orgulhosa quando me fazem essa pergunta. Porque do meu maior objetivo, eu consegui entrando lá e ganhando mesmo o segundo lugar, que todo mundo acha que era pouco, mas foi, para mim foi o suficiente. E aí, quando eu saí, claro. eu tinha também essa picape estrada, né? E ganhei várias bolsas de faculdade. Para mim, o maior milagre do BBB foi realmente criar essas bolsas de faculdade. Porque quando eu estava lá dentro, eu sempre falava que eu tinha vontade de estudar e tal, e queria fazer letras, pedagogia, porque todo mundo me chamava de professorinha, porque eu já era professora na época, né? E Sim. lá dentro, aí, algumas faculdades mandaram uma carta para a Globo dizendo que estariam dispostas a me dar essas bolsas. Aí a FTC, a gratidão a vocês até hoje, a Unilinhares, a Universidade de Linhares, no Espírito Santo, a FASB e a FACTEP. A FTC disse para mim que eu poderia escolher qualquer campus, Salvador, Itabuna, vários lugares. Aí em Linhares também. Eu fiz vestibular em Linhares e em Teixeira de Freitas. Por que eu não fiz FTC? Porque para mim seria muito complicado morar fora, longe da família, sem nenhuma estrutura, né? E eu queria aproveitar o máximo possível o que eu ganhei. Aí eu cheguei e pensei. Lá, a FACTEF e a FASB seriam na mesma cidade, que é Teixeira de Freitas. E aí eu mesmo, muito nova, eu sempre fui muito articulada. Aí eu fui nas duas universidades e perguntei. Vocês me deram a bolsa, eu quero muito, agradeço muito, mas tem algum problema para vocês eu fazer nas duas? Porque assim, talvez eles queriam que eu fizesse só nelas, né? Queriam, talvez, eles podiam dizer, não, a gente quer exclusividade. Eles disseram, não, nossa ideia realmente sempre foi te ajudar na sua formação. Nunca foi exclusividade, ter você como exclusividade. O que eu achei mais interessante nessas duas faculdades, Diego, é que elas nunca me pediram para fazer nenhum tipo de propaganda. Eles realmente sempre quiseram me dar a formação. Eles nunca quiseram aproveitar a minha fama. Diferentemente de hoje, né? Que muitas pessoas aí têm que fazer os famosos recebidos, né? Isso. De postar, divulgar. Na época não tinha isso. Interessante, né, Elaine? Isso. Então, assim, você via que eles realmente queriam me ajudar na minha formação, que era o meu sonho. E aí, só que eu não podia entrar simplesmente, né? Tipo assim, não é só chegar e entrar. Ah, só porque a Elaine tá na fama, no auge da fama do BBB, vai entrar sem fazer vestibular. Não. Eu tinha que fazer vestibular, tinha que passar no vestibular e tinha que manter um nível de média. E aí, como eu sempre estudei em escola pública e também estudava em escola rural, minha base toda foi em escola rural, e para quem não sabe, escola rural nunca teve uma base muito grande. Porque não tínhamos acesso às mesmas coisas de quem morava na cidade, né? Então eu sempre tive essa base um pouco menos desenvolvida. Então eu fiz 6 meses de pré-vestibular, me esforcei muito mesmo, e aí fiz os vestibulares e passei. Aí na FACTEF, por exemplo, que eu fiz administração de empresas, eu fui a 5ª colocada na redação, que eu fiquei muito feliz para uma pessoa que tinha vindo da base que eu tinha. E na FASB fiquei muito bem colocada também, que eu fui onde eu fiz pedagogia. E aí eu comecei a fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Aí ganhei curso de inglês, e aí aquela loucura para estudar, comecei as duas faculdades e um curso de inglês. O corpo não aguenta, chegou uma hora, né? De tanto esforço. E aí chegou um momento que eu fiquei doente, que eu tenho toxoplasmose, e aí a toxoplasmose reativou, por causa do esforço, da falta de descanso e tal. E aí o médico me disse, você vai ter que escolher ou largar uma faculdade ou largar o curso de inglês. E aí, como eu disse, curso de inglês eu posso fazer em qualquer momento da vida, mas as duas faculdades, demais de bolsa, eu não vou poder nunca fazer mais. Aí eu escolhi as duas faculdades. E aí, por incrível que pareça, eu comecei no mesmo dia a faculdade de pedagogia e de administração, e eu finalizei no mesmo dia. A colação de grau de uma foi de manhã e a colação de grau da outra foi à noite. E aí foi muito interessante que eu acabei, nesse finalizar as duas faculdades, eu finalizei os 3 sonhos que eu entrei no BBB, que foi dar o sítio para meus pais e fazer essas duas faculdades. Ou seja, ex-BBB, pedagoga, administradora. Vou falar em ex-BBB, Elaine, você se incomoda com o título de ex-BBB? Tem algumas pessoas que se incomodam, já vi algumas entrevistas com alguns ex-participantes que se incomodam com esse título de ser ex-BBB. Você, pelo visto, não, e como você falou, você se orgulha disso, não é? O que é mais legal ainda. Olha, Diego, acho que a gente tem que valorizar todas as experiências que a gente tem.
E para mim, como eu te disse no início, foi um divisor de águas entre a Elane de antes e a Elane depois do BBB. Então eu vou sempre ser grata ao BBB. Sempre, 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 sempre. Porque se eu não tivesse entrado no BBB, eu não teria feito as faculdades naquela época. Eu poderia ter feito depois, mas não naquela época. Então eu não teria tido todo o aproveitamento que eu tive. Que você fazer uma faculdade com 19 anos é diferente do que você fazer uma faculdade com 25, já com filho, já com responsabilidades e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum pingo de incômodo em ser chamada de ex-BBB. Nenhum, nenhum, nenhum. Porque, pra mim, foi um orgulho. Então, assim, eu entrei como Elane e saí como Elane sem mancha, sem nada. Então, assim, pra mim foi muito bom. Eu entendo que alguns não gostam. Porque, assim, muita gente sai de lá queimado, entra com uma profissão e sai de lá assim, sem profissão. Aquela Tina mesmo, que chama Tina Paneleira, né? Que batia as tampas. Eu li uma matéria que ela teve que sair do Brasil uma certa época, porque ninguém queria dar trabalho para ela. Então, assim, essas pessoas, psicologicamente falando para elas, é pesado ter esse título, né? Então, assim, eu entendo também, eu tenho essa compreensão de por que eles não gostam. Mas eu sou muito orgulhosa, porque a minha trajetória foi muito boa e, para mim, foi muito bom. Entendeu? Então, assim, só para não esquecer. Quando eu estava fazendo as duas faculdades, todo mundo pode perguntar, mas como você se manteve, já que sua família era pobre? O que eu fiz, peguei o meu carro que eu tinha ganho e vendi. Quando eu estava fazendo o pré-vestibular, eu vendi o meu carro. Aí peguei o dinheiro todo do carro e aí fiz uma planilha dos 4 anos da faculdade, quantos meses, quanto eu poderia gastar por mês com aquele dinheiro do carro. Então, eu não podia ultrapassar o valor que eu tinha que gastar. Então, o valor do carro foi quem me manteve na faculdade durante os 4 anos, nas duas faculdades, porque eu não tinha como trabalhar fazendo duas, porque a gente estagia o ano inteiro, né? Então, assim, lá minhas faculdades exigiam estágio. Então, um semestre eu estagiava para uma, um semestre para outra. Então, era bem puxadinho. Ou seja, você soube investir perfeitamente aí, né? Tudo, todos os prêmios, o valor, né? Em dinheiro, carro também você investiu aí em educação. Investimento em educação nunca é demais, a gente sabe disso. E está aí o resultado disso, Elane Chaves aí. Uma brilhante história. Muitas pessoas aqui comentando, te parabenizando pela sua história de vida, sua história no BBB. Mandar um abraço aí para Luquinhas, Miquelita, que estão assistindo, meus amigos. Júnior também acompanhando aqui também a nossa live. Um beijo, um abraço para vocês. E muitas pessoas aí te parabenizando também, Elane, pela sua história. Não dá para ler todos os comentários, infelizmente. Muita gente querendo te ver no limite. Eu já vou falar sobre isso, Elane. Mas antes disso, vamos falar de Big Brother. Você me conte, está assistindo essa edição? Pelo visto, você já falou que está assistindo. Você não vai fugir da minha pergunta. Para quem vai a sua torcida? Como diz o... Eu já até imagino, mas diga aí para quem vai a sua torcida. Não fujo dessa pergunta. Desde a primeira semana, quando todo mundo achava a Juliette chata, eu já li a Juliette total. Eu falei com meu marido aqui, não fale mal de Juliette, eu gosto de Juliette. Então, assim, minha torcida vai para Juliette, porque assim, eu acho ela extremamente verdadeira. Eu acho que o BBB agora ganha quem realmente é verdadeiro, porque o público... nós, humanos, estamos sedentos de gente de verdade, entendeu? Então, assim, é impossível a galera não gostar da Juliette. Ela pode ser que não ganhe o prêmio, porque, assim, tudo pode acontecer com o BBB. No ano passado mesmo, a Thelminha não era prioridade para ganhar. A Thelminha ganhou na última semana. Então, assim, mas a Juliette é minha preferida, porque eu acho ela extremamente coerente, extremamente humana. Então, assim, quando eu digo humana, eu digo que ela erra e acerta. Eu quero dizer isso, entendeu, gente? Então, assim, e eu acho muito legal ela ser tão de verdade. Ela ter as falhas dela, mas ela voltar atrás e dizer, pô, eu realmente fiz merda, eu errei e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa ver pessoas assim num reality show, entendeu? Eu me incomodava muito com o jogo, por exemplo, da VTube. Ela tinha tudo para fazer um jogo legal e não conseguia. Eu acho que até pela própria índole dela, não sei se era o jogo ou era a índole, mas eu acho que não tem como a pessoa ali dentro manter afastada da índole dela durante 100 dias. Eu acho que todo mundo que está ali dentro, o que está mostrando é índole, porque depois de 90 dias é impossível você estar fingindo, entendeu? Então, assim, minha torcida é Juliette. É Juliette e Juliette. Se eu pudesse, eu daria primeiro, segundo, terceiro lugar para a Juliette. Ou seja, você, como tem as torcidas hoje, né? Elane é um cacto, né? Como é a torcida. Eu sou um cactozinho.
a torcida da Juliette. Você que chegou agora, BNews entrevistando durante essa semana a reta final do Big Brother Brasil, ex-BBBs baianos estreando, abrindo hoje os nossos trabalhos aqui, Elane Chaves, vice-campeã do Big Brother Brasil 3. Renata também, Renatinha aqui acompanhando a live. Um abraço, um beijo para você, Renatinha. Agora, comentaram aqui, Elane, sobre o No Limite, né? O No Limite vai voltar aí, dia 11 de maio estreia, né? A nova edição do No Limite, e com ex-Big Brothers, com ex-BBB. Eu queria te fazer duas perguntas. Você toparia, se te chamassem, se a Elane fosse convidada, participaria do No Limite? Ou se de repente também fizesse uma nova edição do Big Brother com ex-participantes, como já teve, né? Já teve uma edição que chamaram alguns ex-participantes. Se você toparia participar, se a Elane toparia entrar novamente num reality show, dar a cara a tapa, dar ali, mostrar tudo que a sua vida, continuar a sua história, né? Como você já contou aqui brilhantemente aqui pra gente, né? Se você toparia participar. Com certeza, eu mandei direct para Boninho, mandei mandei e-mail para pessoas que eu conhecia, mas o meu BBB, por exemplo, se vocês forem perceber, o BBB mais antigo que entrou, acho que foi o BBB 18. Eu acho que eles queriam pessoas que estavam mais ainda na lembrança da galera, né? Mas eu participaria sim, eu acho No Limite muito interessante. Eu acho um desafio muito maior do que BBB. Muito maior, muito maior. Com certeza. Entendeu? Então, assim, e eu gosto de novidades. Eu sempre gostei de novidades. Eu gosto de aventuras também. Não gosto de coisas que possam me fazer morrer. Pular de paraquedas, não gosto. Mas gosto de novidades. Inclusive, ela teve uma entrevista recente de sua xará, que foi a campeã da primeira edição do No Limite, a Elane, e ela falou em relação justamente disso, né? Que no Limite, os ex-BBBs vão ver de fato que é a famosa xepa, né? Sim. Porque eles reclamam da xepa no Big Brother. Reclamam de comer rabada, gente. Rabada é a melhor coisa do mundo. Pois é, verdade. Agora, Elane, me tira uma dúvida. Como é que tá a vida da Elane hoje? O que é que a Elane faz hoje, atualmente? Onde é que a Elane vive? Continua no interior da Bahia? Você se mudou? Tira essa curiosidade pra gente. Vamos tentar resumir. Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Uma horinha passa rápido, a gente nem percebe. Verdade. Um bate-papo desse tão legal, tão gostoso, que a gente não percebe a hora passar. Mas como é que tá a sua vida hoje, Elane? Onde é que a Elane vive? Você falou que tem uma filha, não é isso? De 10 anos, não é isso? Eu vivo em Salvador desde 2008. Eu terminei minha faculdade em 2007, me casei em 2008. Meu marido é de Salvador. E aí, moro em Salvador desde 2008. Chegando aqui, fiz uma pós em Educação Ambiental. E eu atuo muito na socioeconomia e educação ambiental. Eu faço várias consultorias nessa área. Mas também sempre trabalhei na prefeitura, em vários projetos da prefeitura, como educadora, em vários projetos mesmo. Eu estava até em 2019 como educadora infantil numa creche da prefeitura, que eu era um REDA. E aí passei no concurso no último agora, estou aguardando a convocação. Escrevi um livro, estou lançando também. Era para ter lançado ano passado, mas com a pandemia não veio. Aqui meu livro, Memórias de um Baobá. Já está à venda, mas quando eu for lançar, eu espero que você compareça e me dê uma moral. Claro, pode deixar. Mas atualmente eu realmente foco muito mesmo na educação e na consultoria em educação ambiental e socioeconomia. E tenho uma filha, sim. Minha filha tem 10 anos, se chama Valentina. Ela é uma cópia minha. Todo mundo que conhece diz, meu Deus, é uma Xerox colorida. Porque ela é muito parecida comigo, tanto a personalidade quanto fisicamente. E ela, para você, obviamente, a Valentina tem 10 anos, ela já entende, né? Ela sabe que a Elane é uma ex-BBB, ela sabe, ela tem... Sim. Você já participou. Imagina como deve ser para ela, né? Saber se, nossa, minha mãe já participou, já esteve aí dentro, né? Hoje, é interessante quando ela, por exemplo, ela não fala para todo mundo, mas tem algumas coisas na escola que tem que falar alguma coisa de alguém que já participou de alguma coisa e tal. Aí ela sempre fala, minha mãe já fez do BBB. Aí todo mundo fica, o quê? Sua mãe já foi do BBB? Então, assim, as crianças de 10 anos são muito curiosas, né? Aí ficam tudo querendo saber delas coisas. Aí ela fica, minha mãe, vou pegar uma foto aqui sua comigo pra mandar aqui pros meus amigos. Então, assim, ela é um pouco tímida com essas coisas, mas com os amiguinhos ela sempre tá falando, né? Contando como foi e tudo mais. Mas foi muito interessante uma vez que eu fui em um programa, ela tinha uns 5 anos, eu fui no programa de Leda Nagli. E aí ela ficou achando muito estranho, porque ela não entendia como é que eu estava na TV e não estava em casa. E ela ficou assustadíssima. Aí ela ficou embaixo da mesa escondendo, tipo, e chorando. Tipo, por que minha mãe tá na TV? Não, tadinha.
Foi muito Pois é, interessante. Elaine, me diga uma coisa, as pessoas, até hoje, tem algumas pessoas que te reconhecem ainda pelo Big Brother, e como foi na época para você, que, como você falou, né, foi uma mudança de vida drástica para você, né, Elaine que saiu lá da roça, como você mesmo falou aí, lá na zona rural, no interior da Bahia, foi para apareceu para todo o Brasil, para o mundo inteiro, né, também através do Big Brother. Como foi depois, Elaine, para você? Tipo, obviamente, você falou que veio morar em Salvador em 2008, ou seja, era comum as pessoas olharem e puxarem para você e falarem, nossa, você foi do BBB, como foi isso? Quando eu mudei para cá, era muito comum. Por incrível que pareça, até hoje ainda existe. Por quê? Quando vai começar uma nova edição do BBB, eles passam todos os flashes, né? E as pessoas me reconhecem, porque, assim, apesar de eu ter envelhecido, eu tenho hoje em dia já 36 anos, não tenho problema em dizer, porque eu tenho experiência de vida enorme, e isso graças aos meus 36 anos. Então, assim, essa coisa que as mulheres têm de dizer, eu não vou dizer a minha idade, eu não tenho esse problema. Então, assim, apesar de ter 36 anos, o meu rosto muito parecido ainda com a Elane de antes. Então, eu mantenho o cabelo Sim. cacheado. Então, as pessoas dizem, ai, você, eu te vi ontem na TV. E muita gente fica me mandando no Instagram. Mesmo quem eu não conheço que me segue, tem muita gente lá que me segue. Ai, te vi hoje, passou os flashes em tal lugar. Então, assim, quando vai começar uma nova edição, que passam os flashes, eles relembram. Aí depois que acaba, eles esquecem de novo. Mas foi uma busca minha, ser esquecida. Porque, assim, como eu queria dedicar ao estudo, não daria para eu manter fama e estudo, entendeu? É muito complicado. E aí foi uma busca minha, realmente, eu fui deixando de ir aos programas quando eu era convidada e eu não era obrigada a ir, aí eu ia recusando para realmente dar uma esquecida, porque eu queria realmente focar nos 4 anos da faculdade. Uma das fotos suas dentro da casa, com aquela que você tá com aquele chapéu preto, né? Acho que é uma das fotos mais clássicas, né, Sim, suas, né, sim. do Big Brother. Sim, aquela foto, muita gente usa aquela foto. E você sabe que aquele cabelo liso foi feito com ferro de passar, né? Na nossa época não deixava entrar chapinha. Nossa, você usou o ferro de passar lá dentro A gente já usava ferro de passar. Eu acho que a galera nova não vai lembrar, mas a galera antiga lembra. Todo mundo já, acho que quase todo mundo da minha idade já usou ferro de passar. Que já, quem não tinha dinheiro para chapinha, né? Pois é. Pois é, Elaine, queria te agradecer mais uma vez aí por você ter topado o nosso convite, te parabenizar, assim como muitos comentários aqui pela sua história brilhante de vida. Agora, antes de encerrar, eu queria que você falasse quais os seus sonhos, né? A gente sabe, né? Todos nós somos eternos sonhadores, né? Os sonhos, como diz o ditado, sonhar não custa nada, né? Então, quais são os sonhos da Elaine hoje, né? Você já falou aí que você já concretizou, já conseguiu realizar muita coisa que você almejava, né, anteriormente, ali na sua adolescência. E hoje, quais são os seus planos daqui para frente? Você falou que escreveu um livro. Assim que lançar, me conta aí, manda o WhatsApp, manda para a gente divulgar também. Mas quais são os planos de Elaine aqui daqui para frente? Eu quero muito que meu livro, Memórias de um Baobá, chegue à casa de muitas crianças, e que eles se sintam representados nesse livro. Quero muito também que a minha filha cresça com muitos, muitos, muitos dos valores que eu tenho. E, principalmente, eu ainda quero conseguir uma casa com um quintal grande e um sítio aqui perto, porque eu não tenho como mais voltar para o meu interior, né? Porque eu sinto muita falta ainda da vida de campo. É tanto que eu vou na casa da minha mãe e do meu pai 2 vezes ao ano, no mínimo, assim. Sempre que eu tenho como ir, as minhas férias geralmente são 2 vezes ao ano, de professor geralmente né? Eu vou muito. Então, assim, eu sinto saudade, eu sinto falta dessa coisa de plantar, de colher. Então, eu tenho esse sonho também, de conseguir novamente voltar para uma casa que tem esse espaço para plantar, para colher, e de preferência um sítio ou uma fazenda. Mas eu não posso voltar para o interior, mesmo porque agora eu passei no meu concurso, vou tomar posse e é aqui em Salvador, né? Mas eu tenho poucos sonhos, eu acho que Deus já foi muito bom comigo. Eu digo, tem uma mentora minha de autocriação que chama Bel Moura, que ela diz, pode sonhar, eu digo, eu acho que eu já tive tanto, já tenho tanto, que eu sonho pouco hoje em dia, porque quem eu era, para quem eu sou realmente grata. Hoje em dia eu só agradeço grande parte das vezes. Pois é, Elaine. Olha, muitas pessoas, algumas pessoas pedindo para você deixar o seu Instagram aí, para você até divulgar. Elane S. Chaves. Me sigam lá, Elane S. Chaves. Elane, E-L-A-N-E, S. Chaves. Eu vou colocar aqui no
Elane S. Chaves. Chaves. Vou mandar aqui para a galera, quem quiser seguir a Elane aqui no Instagram. Quem sabe, né, Elane, você consegue comprar um novo sítio com um novo prêmio, de repente, de um novo reality. Quem sabe, Elane, no 2022. Quem sabe? Ou no próximo Big Brother. Elane, meu bem, mais uma vez, muito obrigado. Te agradecer aí por ter aceitado mais uma vez aí o convite, dizer que as portas do BNews estão abertas aí para você divulgar seu trabalho. E sempre que quiser é só chamar. E vamos lá torcer aí para Juliette, não é isso? Juliette! Eu que agradeço, Diego. Eu agradeço também essa lembrança de ter me convidado para fazer essa live. Que eu sempre gosto de falar de BBB, porque para mim é um orgulho ter sido parte desse programa, porque mudou minha vida. E eu agradeço todos que ficaram na live até agora, que eu sei que todo mundo não tem esse tempo todo sobrando numa segunda-feira, né? E é isso. Pois é, pois é. Deixa eu apresentar minha filha para vocês, gente. Olha que fofura. Nossa, parece muito mesmo. Olá, Valentina, tudo bem? Fala oi. Oi. Ainda parece muito com você mesmo. Parece. A personalidade também. Obrigado, Elane, viu? Eu que te agradeço, Diego. Um beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, e você que acompanhou a nossa live, muito obrigado. Amanhã, quem vai estar aqui também no mesmo horário, 20 horas, Jaqueline Leal, que foi do Big Brother Brasil 12, natural de Feira de Santana, vai estar aqui também, assim como a Elane, contando aí um pouco da trajetória dela, relembrando também a participação no BBB. E você, como sempre, fica ligadinho aqui no nosso Instagram, nas redes sociais do BNews, aqui no Instagram, Facebook, Twitter, e também no site bnews.com.br, o site que mais cresce na Bahia. E hoje tem Big Brother, mais tarde tem Big Brother, vamos lá assistir. Um abraço, tchau, tchau, gente. Tchau, Elane. Tchau, tchau.